Eu gostaria de convidar os irmãos para fazer uma leitura em Isaías, capítulo 36. Acho que há algum tempo eu não faço isso, né? Para pregar, ler um texto um pouco mais longo, mas aqui acho que cabe. Nós vamos ler, na verdade, o capítulo 36 inteiro. Talvez alguns irmãos lembrem bem da história. Isso tem alguma semelhança, talvez, ao que tem acontecido, né? Os jornais quase não param de falar, política internacional, aquela situação envolvendo Israel e o Hamas, né? Aquela organização terrorista, é o que eles são, de fato. Eles praticam terror não só contra Israel, mas contra o próprio povo palestino. E nós temos aqui uma outra situação. Hoje, a mídia, quando acontece alguma coisa com Israel, é incrível, né? Como, até nisso eu vejo a mão de Deus, e é o nosso assunto hoje, a mão de Deus. Mas Israel, né, um pequeno povo, uma nação pequena, e ela é tão importante no mundo. Tudo que acontece com Israel toma as manchetes do mundo inteiro, e todo mundo fica, né, de alguma maneira, com questionamentos. Muitos já, qualquer coisa que acontece com Israel, muitos já pensam, é o fim do mundo, Jesus está para voltar. Espera aí, não é bem assim, né? Mas, de fato, tudo que acontece com Israel é importante, não só no mundo, mas principalmente para nós que temos que estar com o olho na palavra de Deus e outro nos fatos, né, no que vai acontecendo. No tempo em que aconteceram esses fatos aqui, irmãos, que nós vamos ler, talvez o mundo não tivesse conhecimento, mas isso envolve, sim, uma grande potência da época atacando Israel. Aqui não era uma organização terrorista, mas era uma grande nação que estava dominando grande parte do planeta, os assírios, grande parte das nações daquela região toda tinham sido dominadas já por eles. E aqui então nós vemos os assírios atacando Jerusalém. E assim nós vemos uma situação que envolve, mais uma vez, conflitos, ameaça contra o povo de Deus. E nós vemos a mão de Deus agindo. Então isso tem lição para a gente observar no que acontece, o que aconteceu naquele tempo, o que acontece hoje, que envolve essa nação eleita, escolhida por Deus, apesar de eles andarem longe de Deus hoje. Aliás, né, o nome Israel, quem lembra o que quer dizer esse nome? Que luta com Deus. É estranho, né? Não é luta junto com Deus, ele luta com Deus, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel justamente num momento em que Jacó lutou contra o anjo de Deus, ali na beira do ribeiro de Jaboque, se não me engano, esse é o nome. E foi mudado o nome, né? E ele não queria deixar a luta
enquanto ele não fosse abençoado. Parece que Israel ainda anda em busca da bênção verdadeira de Deus. E é um povo que tem, ao longo da história, mesmo lutado com Deus. E ele sofre, né, pelas consequências das suas atitudes, mas, ao mesmo tempo, Deus não o abandona. Existe uma promessa firme e fiel de Deus para com Israel. Uma promessa que foi calcada lá atrás, ainda antes de Jacó, Abraão, e confirmada com Isaac, e confirmada em Jacó, ou Israel. Mas a gente lê aqui, olha, capítulo 36 de Isaías, me acompanhe aí, diz: aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, era o rei de Judá, que Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laquis, ou Laquis, a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram, cada um, a sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade,
Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Bom, então aqui o que nós encontramos existia um rei poderoso chamado Senaqueribe, era o rei da Síria, ele já havia dominado todo o reino do norte, Israel, né, a parte norte. As outras tribos já tinham sido subjugadas, assim como outras nações ali. E esse Rabsaque, que era o capitão do exército, do Senaqueribe, é quem veio comandando essas forças, ameaçando, cercando Jerusalém. Ele já tinha dominado cidades muradas, fortalezas, e agora ele tinha Jerusalém pela frente. E ele chega com ameaças, né? Nós observamos isso. O rei Ezequias, o rei de Judá, era um bom rei, um rei que se mostrou temente a Deus. Ele fez várias coisas boas. Mas agora ele se deparava com uma ameaça iminente. Ali, a fortaleza de Jerusalém podia ser dominada. E certamente tudo indicava que isso iria acontecer. O que poderia acontecer. O Rabsaque, a gente observa nas palavras dele, assim, a ousadia desse homem, né? Ele intimidou. Ele falou, não acreditem no que o rei de vocês disser. Se ele está dizendo para vocês, não, nós vamos vencer, o faraó, rei do Egito, vai nos ajudar. Ele está dizendo, esqueçam disso. Se vocês estão confiando no rei do Egito, ele não pode ajudar em nada. Até ele usa uma expressão interessante. Né? Se vocês apoiarem nele, vocês vão se machucar. Ele fala, o rei do Egito é como uma cana quebrada, que você se apoia nele e você fura a mão. Ele não vai ser apoio, muito pelo contrário, vocês só vão sair mais feridos ainda. Agora, se ele está dizendo para vocês, se o rei Ezequias está dizendo para vocês, confiem em Deus, o Senhor nos livrará. Ele compara, assim, o rei de Israel, o Deus de Israel, aos outros deuses. E ele fala, olha, cadê os deuses dessas outras nações que a gente dominou? Eles são mais fortes do que vocês. E nós dominamos todos eles. Esses deuses foram impotentes. E vocês acham que o Deus de vocês vai ter poder para alguma coisa? O Ezequias tirou todos os altares dos outros deuses que estavam lá. Aliás, ele destituiu os altos, né, os altares. Ele fala alguma coisa aqui até num sentido, olha, se os outros deuses foram destituídos, o Deus de vocês que nem um altar tem, vocês acham que esse Deus vai preservar vocês? Ele também afrontou Ezequias, é proposital que ele chega falando em judaico. Eles pedem a ele que não... Para eles, a língua deles era uma língua... Né, o judaico era sagrado. Não era para ser usado naquele contato
né, por um estrangeiro, porque era a língua em que tinha sido escrita a palavra, né, os livros, a lei. Então eles viam como uma profanação um homem como aquele falar ao povo em judaico. Mas a intenção do Rabsaque era justamente falar numa língua que todo mundo entendesse. Ele fala: os soldados de Judá estavam sobre os muros. Nós viemos, não foi para falar para vocês, nós viemos para falar para eles. Ele queria realmente tirar toda a confiança, toda a moral do exército, o povo de Judá. É para eles ouvirem e entenderem que eu estou falando em judaico. Se ele falasse em siríaco, esses 3 enviados aqui do rei Ezequias, eles conheciam a língua siríaco, que era a língua falada pelos assírios. Mas ele fazia questão de falar em judaico, não só para afrontar, mas também para que todo o povo ouvisse, para amedrontar o próprio povo, o exército de Israel. Ele zombou da fé. A fé que eles pudessem ter. Ele presume que Ezequias tivesse dito ao povo: o Senhor nos livrará. Acontece que até aqui Ezequias, apesar de ser um homem temente a Deus, ele não sabia o que Deus tinha por fazer. Irmãos, a gente vê Jerusalém sendo ameaçado, né? Judá sendo ameaçado, Israel sendo ameaçado, como nós vemos hoje. Mas uma coisa nós vamos ver nessa história aqui, até aqui não havia sido revelado o que iria acontecer. O Ezequias não sabia se Deus permitiria que os assírios tomassem o seu reino, ou se Deus faria, como fez em outras oportunidades, alguma coisa que livraria eles da mão dos inimigos. O fato é que agora era uma ameaça iminente, era uma grande potência, não só em riqueza, mas uma potência bélica, os grandes exércitos. Jerusalém era uma cidade, principalmente para os termos de hoje, minúscula. Não tinha força alguma para suportar uma pressão, uma invasão de um exército como o dos assírios, o de Senaqueribe. Só existia uma coisa que poderia evitar isso: a intervenção de Deus, a mão de Deus. Uma coisa que é bom que o crente veja, as promessas de Deus e a intervenção de Deus no mundo, e Deus sempre intervém quando diz respeito a Israel, mas Deus também intervém na vida do seu povo, dos crentes. Então a gente tem aqui bases históricas, teológicas, bíblicas, que servem de fortalecimento para nós. Deus está mesmo no controle de tudo. E a gente tem que entender isso. Nós nunca sabemos de antemão o que Deus vai fazer. Mas da mesma maneira que nós vemos essa figura do Rabsaque, aqui, quanta afronta, que ousadia desse homem. Mas olha, irmãos, eu vejo aqui o retrato do mundo sobre nós. Tá?
Essa passagem aqui é um fato histórico, não é alegórico, não. Tá? É fato real, histórico. Mas a gente vê a figura de um homem aqui que zomba de Deus, que duvida de Deus, que procura intimidar, amedrontar. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente lida com esse tipo de situação. A nossa fé é questionada. Não é assim? O mundo age assim contra o povo de Deus. Nós temos um mundo aqui representado no Rabsaque, instigando dúvida à nossa fé. Você acha que Deus está te guardando? Por quê? Porque seu pastorzinho falou alguma coisa? Porque você leu lá naquele livro que eles desprezam tanto, né? A nossa confiança em Deus é colocada em xeque. Muitas vezes, nós somos mesmo intimidados, afrontados na nossa fé. Nós, de certa forma, nos vemos muitas vezes em situações, diante desse mundo, nós nos vemos nessa situação. Às vezes acuados pelo mundo, né? E a gente não sabe como é que Deus vai agir. Mas será que isso deve mesmo inibir a nossa fé? Alguns cristãos pregam uma coisa, né? A certeza de vitória. Nós temos uma vitória garantida lá no final. A Bíblia explica como é isso. Nós temos a vida eterna. Ainda que alguém nos mate, ainda que alguém tire tudo de nós, como foi feito muitas vezes com Israel, foi feito muitas vezes com igrejas, com o povo de Deus em várias regiões. Eles foram defraudados, tiraram tudo deles, destituíram eles de propriedades, de bens, procuraram ferir a honra deles. E muitas vezes Deus impediu, e em outras vezes Deus permitiu que aquilo acontecesse. Nós temos muitos mártires. Existe mesmo, como diz aquele livro, um rastro de sangue. Mas é maravilhoso pensar que essas pessoas confiaram em Deus. E não é que elas foram desamparadas. Esses dias eu me deparei com essas mensagenzinhas que o pessoal manda em rede social. Naquele sentido, as pessoas confundem muito o que é fé. Né? É tipo, creia, porque tudo vai dar certo. Eles confundem o poder da fé com o poder do pensamento positivo. Nós temos fé em Deus e devemos ter fé em Deus. Mas isso não quer dizer que nada de mal vai acontecer, não é verdade? Isso não quer dizer que Deus sempre, em todo tempo, vai nos preservar. Mas a mão de Deus, fé, crer em Deus é saber que a mão dele está ali, agindo, intervindo, tanto quando ele faz alguma coisa para nos proteger, quanto nas ocasiões em que ele permite que algo de mal aconteça. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus.
O Ezequias, como eu disse aqui, era um rei que se mostrou temente a Deus, estava aqui sem saber o que iria acontecer. Vamos ler mais um pouquinho, capítulo 37 agora. Nós vamos ler não o capítulo todo, mas uma parte dele, tá? Isaías 37. Então, logo depois disso, o Eliaquim, o Sebna e o Joá voltaram dessa conversa com o Rabsaque. E nós lemos assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Olha que interessante, irmãos, como Deus interveio nessa situação. Quando o Ezequias soube das palavras do Rabsaque, ele ficou consternado, né? Era costume deles de se humilhar, né? Era uma maneira de demonstrar sua grande tristeza, então de se vestir de roupas de saco, né? Roupas de trapo, uma roupa bem humilde, rasgar suas vestes. Aqui era o rei, ele se despojou das suas roupas nobres, né? E eles lançavam pó, cinza sobre si, demonstrando sua humilhação. Nós somos pó, né? Eu me confundo com isso aqui. Parece que é isso que quer dizer esse ato. E ele enviou esses mesmos mensageiros que vieram com a notícia da conversa com o Rabsaque para falar então com o profeta de Deus. Mas como é importante a gente, de qualquer maneira, buscar Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o caminho do crente é buscar a Deus sempre, em toda circunstância. Haja o que houver. Ele buscou o conselho de Isaías. Isaías era um profeta de Deus. Irmãos, em toda situação, o crente deve buscar o conselho de Deus. Amém? A gente não sabe. Nós não vamos buscar uma revelação de Deus, ou uma promessa de Deus que Ele vai nos livrar. Mas nós vamos buscar o que Deus tem a dizer
para nós numa situação difícil como essa. As palavras de Isaías para Ezequias, nesse caso, foram bastante positivas. Ele apresentou a eles uma notícia: fique tranquilo, Deus vai intervir. O versículo 7 aqui diz: porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. Falando a respeito do Senaqueribe. É curioso que nesse momento, talvez mensageiros chegaram para o Rabsaque, dizendo que Senaqueribe precisava de ajuda lá ainda na batalha contra Laquis ou Laquis. E ele se volta para lá. Mas ele não vai embora sem ainda deixar, né, aquele ultimato. Olha, nós estamos deixando vocês por enquanto, mas não se iludam de que vocês vão escapar. Isso é uma promessa. Nós vamos voltar. Viu? A arrogância dele era tamanha que ele era incapaz de ver que Deus já estava agindo. O mundo não enxerga a mão de Deus. Mas, irmãos, nós devemos sempre procurar ver. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é o Senhor onipotente, nós sempre devemos observar nos mínimos detalhes quando Deus está agindo. De que maneira Ele está agindo, nós muitas vezes custamos um pouquinho a entender, né? Nós nunca vamos saber isso de antemão, a não ser que seja alguma coisa firmada na palavra de Deus. Houve um tempo que, né, um longo período de tempo, por exemplo, que Israel deixou de existir como nação. E isso permitiu que muitos deles mesmos duvidassem das promessas feitas por Deus na sua palavra. E fez também com que muitos no meio cristão adotassem um ponto de vista de que, olha, tinha essas promessas a respeito de Israel, mas nós temos que rever, porque Israel já não existe mais. Desde que no ano 70 eles foram expulsos de lá, de Jerusalém, eles foram espalhados pelo mundo. Você pensou, nunca mais esse povo vai se reunir, muito menos ser uma nação. Eles vão ser gente espalhada e vão ser destruídos, confundidos no meio dos outros povos. Então surgiu até o pensamento que muitos conservam, né, de que todas aquelas promessas para Israel, na verdade, são em forma de figura, na verdade é para a igreja. E a gente precisa olhar com muita cautela a respeito disso, irmãos, porque existem promessas em que nós estamos incluídos, mas algumas promessas são específicas a Israel e Deus vai cumprir para um remanescente de Israel. Tá? E eles não vão ser substituídos. Então, para muitos talvez foi uma surpresa quando eles novamente, aí após a Segunda Guerra Mundial, tiveram, né, seu território e foram constituídos e reconhecidos como uma nação. Mas eles foram preservados, eles conservaram uma unidade, uma identificação, melhor dizendo, ao longo de séculos, de quase 2000 anos. A mão de Deus. Será que nós somos capazes de enxergar que Deus estava intervindo todo esse tempo?
qualquer outro povo, naturalmente, realmente teria sido banido. A poderosa nação do Egito que existiu, o Egito que existe hoje não tem nada a ver, é outra etnia, é outro povo, nada a ver, só conserva o nome do país. Israel nem era um povo poderoso, mas eles foram conservados pelo poder de Deus. Nós temos que enxergar na palavra, na fidelidade da palavra, motivos para nós confiarmos também naquilo que diz respeito a nós mesmos hoje. O mesmo Deus que tem sido fiel com Israel, ele é fiel nas suas promessas para nós também. Mesmo quando o mundo nos assusta, como certamente o Ezequias estava assustado aqui, nós sempre devemos buscar o conselho de Deus. O que aconteceu com o Senaqueribe é uma coisa interessante. Aquilo que havia sido dito, mais tarde se cumpriu. Mas é importante a gente ler, falando de buscar a Deus, nós vemos que Ezequias mandou os mensageiros para consultar o profeta Isaías, mas nós temos um relato da oração de Ezequias também, aqui no versículo 15, capítulo 37, versículo 15 até o 20, diz assim, olha, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. A gente vê aqui uma oração consciente, de fé, né? O Ezequias não ora pedindo pela honra, pela preservação do reino dele. Mas vocês percebem qual é a busca dele? Senhor, o teu nome tem sido afrontado. Age, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Para que o mundo veja que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aqueles deuses que foram destruídos não puderam fazer nada porque eles não são deuses, coisa nenhuma. Eles foram destruídos, mas, Senhor, mostra a tua glória, intervindo, Senhor, para que o mundo veja que o Senhor é Deus. A nossa oração deve ser essa, irmãos. O crente, nós queremos viver, né? Quem quer viver aqui? Nós queremos viver. E nós queremos ter uma vida quieta e sossegada. Nós devemos buscar isso, até pedir a Deus. É ensino bíblico, nós devemos orar dessa maneira. Sermos cumpridores dos nossos deveres tal, e buscar. É um anseio nosso aqui, mas isso nem sempre é possível. Mas nós sabemos que a nossa vida aqui, de qualquer maneira, em algum momento ela vai passar. E se a gente tiver que passar por grandes problemas aqui, nós vamos ter que passar
mas nós temos assegurado a glória eterna com o Senhor. O que deve realmente importar para nós não são essas coisas passageiras, mas sim que aquele Deus em quem nós confiamos, a quem nós louvamos, que o nome dele seja exaltado. Essa deve ser a grande busca da nossa vida, em toda situação, nos bons momentos e nos difíceis também. A oração do Ezequias mostra um pensamento correto. Quando nós estamos em meio à tribulação, muitas vezes nós nos preocupamos muito com a gente mesmo. Quando, na verdade, a nossa busca maior deveria ser sempre que, em tudo que aconteça na minha vida, que Deus seja glorificado. Se nós formos humilhados, né, vituperados, se nós formos prejudicados, se nós tivermos que passar por uma doença muito grave, em cada situação, que não se mostre na nossa vida, naquilo que nos rodeia, que o nosso Deus é impotente, mas sim que Ele é o Deus em quem nós confiamos, porque Ele tem todo o poder. E até quando as coisas aqui não fluírem de uma maneira branda conosco, que a gente possa ainda na nossa vida estar glorificando a Deus. Nosso temor às vezes é justificável, né? Tem situações na vida que é normal que a gente seja assim levado a algum tipo de temor, mas nós temos de recorrer a Deus sempre. Nós não sabemos o que Deus vai dizer. Será que Ele vai nos dizer, eu vou te livrar? Ou Ele vai dizer para nós, a minha graça te basta? Mas fé é isso, é buscar a Deus, é confiar em Deus, sabendo que Ele pode nos dar tanto uma resposta quanto outra, e Ele vai continuar sendo Deus, e nós vamos continuar confiando nele, nós vamos continuar glorificando a Ele, e o nosso desejo é que o nome dele seja glorificado no mundo. O nosso Deus ser mostrado como o Deus onipotente, aquele que conta, né, até os cabelos da nossa cabeça. Nenhum cabelo, né, nenhum fio de cabelo é uma expressão bíblica, né? Nenhum fio de cabelo nosso cai sem o consentimento de Deus. A gente sempre brinca com isso, né? Poxa, então Deus tem consentido muitas vezes com alguns de nós. Mas essa expressão, ela quer dizer a nossa, como Deus preserva a nossa vida, como Deus está cuidando de nós, né? É alguma coisa muito mais importante do que fios de cabelo na cabeça. A confiança que nós precisamos ter em Deus. Será que nós temos visto, irmãos, a mão de Deus agindo, intervindo no mundo? Será que nós temos observado, sido suficientemente espirituais para enxergar a mão de Deus intervindo na nossa vida? Às vezes a gente olha só coisas ruins que acontecem e nós deixamos de enxergar que Deus estava agindo também naquelas horas. E que em outras tantas situações Deus tem agido em nosso favor. Que nós não confiemos nos cavalos do Egito. Que nós não confiemos no acaso. Mas que nós confiemos em Deus.
Deus vai fazer sua vontade, ela vai prevalecer. E nós devemos saber muito bem disso. Nós devemos glorificar a Deus e buscar que o nome dele seja glorificado diante do mundo. Tem pessoas que agem como Rabsaque, né? Zombam de Deus. Mas felizmente até alguns desses têm sido convertidos e um dia se arrependem. Eu já vi alguns testemunhos de alguns irmãos dizendo quanto eles zombaram de Deus, quanto eles desprezaram Deus e agiram praticamente como Rabsaque fez, afrontando a fé dos crentes, mas um dia eles puderam enxergar. Deus interveio na vida deles também de uma maneira gloriosa, dando salvação, transformando a mente, fazendo com que eles enxergassem a mão de Deus, enxergassem a graça de Deus e assim pudessem também glorificar aquele Deus que antes eles zombaram. Que Deus fortaleça a nossa fé nele sempre, diante de tudo que acontece na nossa vida, no mundo, que a gente possa olhar e confiar sempre naquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito dele. Amém? Vamos orar?